Diretoria do Flamengo toma atitude sobre possível demissão do técnico Vitor Pereira. Flamengo cada vez mais encaminhando contratação do Ângelo dos Santos e vamos comentar mais um pouquinho sobre essa vergonha que foi a derrota do Flamengo na Recopa Sul-Americana. Vergonha! E não tem outro adjetivo para comentar sobre isso. Você que tá aí, se inscreve no canal, meu amigo. Eu preciso do teu apoio, eu preciso da tua ajuda. Aperta o botão vermelho aqui embaixo, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like pra gente continuar crescendo, continuar engajando novos rubro-negros, pra gente combater o senhor Marcos Braz, que vem fazendo um trabalho vergonhoso, beleza? Então vamos lá, gente. É o seguinte, vamos bater um papo aqui. É que o que eu vejo muito... Gente, o trabalho, esse início de trabalho do Vitor Pereira no Flamengo é desastroso. Ah, Pedrão, mas só tem 60 dias. É desastroso, porque não tem nada. Você não vê nada nesse time do Flamengo. Tá pedindo a demissão do cara, não é isso. Eu queria, na verdade, quem fosse o primeiro demitido fosse o senhor Marcos Braz. E quem sabe ele desse a mão pro Vitor Pereira e saiu os dois juntos. Só que o Marcos Braz, ele é uma espécie de escudo, é uma espécie de bolha, uma espécie de arredoma pro Rodolfo Landim. Porque aí, a maioria das críticas que sofreria o Landim se não tivesse o Braz, pega no Marcos Braz. Fora que esse governo que tem no Flamengo hoje é um governo de coalizão. Um governo que várias chapas se juntaram para eleger um presidente e logo é evidente, como toda politicagem, isso é normal, ele deve os seus favores. Mas o primeiro a ser demitido do Flamengo tinha que ser o Marcos Braz. Mas infelizmente não vai ser, tá? O trabalho é desastroso, é um time desorganizado, é um time que você pensa, ah, Pedro, mas o Flamengo finalizou 26 vezes contra o Del Valle. Pois é, mas lá na altitude, o Del Valle finalizou 27 vezes contra o Flamengo. E aqui em 120, o Flamengo finalizou 26. Parece um número grande, parece. Mas você vê uma chance, o Flamengo perdeu, o Gosto perdeu. Teve duas bolas na trave, aquela coisa toda. Mas você não vê, você vê os primeiros 15 minutos, um time com muito volume, com muita vontade, mas pela empolgação que a torcida passou, e a torcida não merecia isso, porque a torcida foi em peso. Batemos o recorde de público em um clube no novo Maracanã, que é de 71 mil torcedores. Ninguém colocou esse público na história do Maracanã, num jogo 9h30 da noite, terminando 1 da manhã praticamente, com o cara tendo que trabalhar no outro dia pegando trem. Ainda tem esse adendo, não era um jogo das 4 horas da tarde. Mas enfim, voltando aqui ao foco do assunto. O trabalho é desastroso. Esse time do Flamengo não tem nada. O Flamengo, sobretudo no segundo tempo, não produziu quase nada. Só não vou falar que não produziu nada porque teve o gol do De Arrascaeta. E o senhor Matheus Gonçalves está pedindo passagem para muita gente nesse time do Flamengo. E o Vitor Pereira, que teve o mérito de botar ele no jogo, tem que dar mais espaço pro garoto. Tem que bancar gente nesse time do Flamengo, tem que deixar o garoto jogar. O garoto tem personalidade, o garoto parte para cima, o garoto, meu irmão, vai se tornando uma jovem promessa, já é uma jovem promessa, mas vai se consolidando como realidade. E tem que renovar esse time do Flamengo, porque senão vai ficar nessa situação. Agora, o Flamengo tem o Vasco no domingo, às 6 horas da tarde, e na quarta-feira o Flamengo tem o Fluminense, e aí só vai ser clássico, porque vai vir a fase mata-mata do Campeonato Carioca, aquela situação toda. E se o Flamengo não vencer o Carioca, isso aqui não é informação, isso aqui é intuição, isso aqui eu tenho 26 anos vivendo o Flamengo. É claro que quando eu tinha 1, 2, 3, 4 anos eu não sei, eu não entendia muito bem de futebol, mas conhecendo o que eu conheço, se o Vitor Pereira não vencer o Campeonato Carioca, vai ser mandado embora. Inclusive, existem pessoas dentro do Flamengo, conselheiros, enfim, que já querem a demissão do Vitor Pereira. Só que a informação que chega da diretoria do Flamengo
nos bastidores é que vão bancar o Vitor Pereira e antes da partida da Recopa Sul-Americana já tinham batido o martelo falando que, ó, independentemente do resultado, o Vitor Pereira será mantido e a informação que chega hoje é o que vale. A atitude que a diretoria do Flamengo toma é que o Vitor Pereira continua mantido como treinador do Flamengo. Não adianta gritar, não adianta espernear, não adianta... Não sou eu que estou dizendo isso. É o pessoal de dentro do clube, tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre a coletiva. Daqui a pouco a gente vai entrar no assunto do Ângelo. Teve uma situação, no meu entendimento, eu adoro o Gabriel. O Gabriel é um dos maiores ídolos do Flamengo. A torcida do Flamengo falou lá na saída do campo. A torcida do Flamengo se voltou contra o próprio time. A torcida do Flamengo gritou time sem vergonha no final do jogo, quando vocês não estavam apresentando nada. O seu Everton Ribeiro, uma preguiça, uma desconcentração no jogo absurda. Aí tá aqui, ó. A Raíssa Simplício. Perguntei ao Everton Ribeiro se o período maior de férias atrapalhou de certa forma o início da temporada. E o camisa 7 disse que não. Temos jogadores responsáveis, ninguém aqui chegou acima do peso, ninguém chegou totalmente destreinado. Mas peraí, acima do peso não tem nada a ver. Acima do peso, aí já seria falta de profissionalismo de vocês. Agora, acima do peso, não, eu não sou fisiologista, não tenho nada de... Mas não significa que você tá no peso, que você tá bem fisicamente para uma partida mega intensa de futebol. São duas coisas completamente diferentes. Você tá apto a jogar um futebol de muita intensidade e você tá acima do peso. Não tem nada a ver isso. A culpa, essa questão das férias, importa sim, e a culpa da questão das férias, principalmente, é da diretoria, que é o chefe de vocês. Se o chefe de vocês batesse na mesa e falasse, ó, é 30 dias, é isso que a lei manda, e após os 30 dias vocês vão se representar aqui e vão começar o treinamento mundial de clubes. Se fizesse isso, vocês iam lá treinar e certamente iam dar uma resposta melhor, porque estariam mais bem treinados, melhor fisicamente, e não fizeram isso. Vocês já ganhamos tudo, sentaram nas taças e ficou por isso mesmo. Foi isso que aconteceu, tá? O Vitor Pereira, destaquei uma frase aqui que ele falou, esse é um trabalho que não tem nem 2 meses. Não é como começa, é como acaba. Eu tenho certeza que essa equipe vai dar muitas e muitas alegrias aos torcedores, vai jogar um futebol de qualidade e será um time agressivo. Pois é, Vitor Pereira, eu quero ver isso, que até agora eu não vi nada parecido com isso. Eu não vi absolutamente nada parecido com isso, tá? Eu vi um time muito abaixo tecnicamente e não vejo um time agressivo. Teve 15 minutos de marcação-pressão em cima da equipe do Del Valle, porque já ia ter naturalmente, tá jogando dentro de casa, 71 mil pessoas. Agora, o jogo inteiro, então a maior parte do jogo, eu não vi isso. Eu não vi isso, tá? Se vocês viram, deixa aí nos comentários, tá? O Marcos Braz, tanto faz como tanto fez, não passou nem na área da zona mista para se indagar, na crise some. Na crise desaparece. Rapaz, pra você achar o Marcos Braz, é mais fácil você achar uma agulha no palheiro do que você achar o Marcos Braz nesse momento de crise. Mas vai começar a ganhar. É entrevista daqui, vai no podcast aqui, vai no outro... Ô, época de política, podcast A, podcast B. Daqui a pouco solta assunto de estádio aí, né? Pra fazer aquela cortininha da fumaça. Daqui a pouco contrata, tá quase contratando o Ângelo, a gente vai comentar daqui a pouco, pra fazer também aquela cortina de fumaça gostosa que eles adoram fazer quando o Flamengo vai mal. Eu vou te contar o negócio, mas vamos lá, gente. O negócio é o seguinte, o Arrascaeta ontem, na saída do gramado, admitiu estar baixo tecnicamente. Engraçado que na Copa ele não estava baixo tecnicamente, né? Fez o gol, empatou o agregado, levou a partida para os pênaltis, mas jogou mal. A diferença, eu estava assistindo o João Guilherme, eu dei razão para ele.
A diferença do De Arrascaeta pro Everton Ribeiro é que o Everton Ribeiro joga mal, joga mal, joga mal, joga mal, joga mal, e de repente ele acha um passe, alguma coisa. O Arrascaeta não. Ele joga mal, decide. Joga mal, decide. Pelo menos nessa temporada. Então, se tem alguém pra bancar nesse time do Flamengo, tem que ser o Everton Ribeiro, que não tá jogando nada, tá desconcentrado, não tá correndo o que tem que correr, viu a garotada correu contra o Botafogo, mas parece que não aprendeu. Ah, Pedrão, você tá falando que ele tá sendo antiprofissional? Não sei se é antiprofissionalismo, até porque as pessoas em volta dele falam que ele é muito profissional, não sei se ele tá mal fisicamente, não sei se o pneu dele já riou, não dá mais, é a idade, aquela coisa toda, não sei se é desconcentração, me pareceu desconcentração durante o jogo, não tá ligado durante o jogo inteiro, entendeu? Parece um leque de coisas. Pra mim ele foi o pior jogador do Flamengo disparado junto com o Santos, que é um goleiro que o Flamengo tem que não decide nada, não agarra pênalti, não pega pênalti. Ah, Pedrão, mas pegou no Mundial, num jogo que não valia nada, um jogo que não tem peso. Agora um jogo que tem peso, um jogo que tem pressão, um jogo que você precisa dele, ele não pega, velho. Ele não pega, ele pula certo, ele adivinha o canto, mas mão mole, mão de alface. Tem que dar oportunidade pro garoto do Matheus Cunha. Se ele não consegue, se a camisa do Flamengo tá pesando nele nesse ano que ele tá tomando mais pressão que do ano passado, bota o menino. Ah, mas é menino. Ah, vai continuar tomando frangada do Santos? Gente, o Marcelo... É até hilário falar isso, o Marçal, lateral do Botafogo, que perdeu. Olha só como é que o cara, ele é fraco. Olha como é... Esse Marçal, ele não sei lá quantos anos ele tem, ele é mais velho, jogou Premier League. Ele conseguiu a proeza de perder pro time juvenil, para as crianças de 10 anos de idade do Flamengo. E aí, ele fica... É engraçado como o cara ele acaba de chegar no Botafogo, chegou no Botafogo ano passado, e ele consegue incorporar aquela coisa botafoguense do chororô. É muito interessante isso. Aí ele bota aqui no stories do Instagram dele. Sem o cara de amarelo ajudando fica difícil. Aí bota a carinha de rezadinha, boa noite, bota a carinha de sono. O cara, ele tá chorando até... Ele ficou acordado, primeiro de tudo, até 1 da manhã, vendo o Flamengo perder. Não sei nem se ele tem treino amanhã. Problema dele, tomara que falta, tomara que perca até, tomara um esporro lá do... Tô nem aí, né? Ele fica até 1 da manhã, vendo o Flamengo, secando o Flamengo, porque ele tá chorando, porque ele perdeu pra criançada de 10 anos. No sábado. Você vê como essa coisa chorona do botafoguense entra no botafoguense e ele reproduz isso. O jogador chega no Botafogo e reproduz, mas tem mais do que zoar mesmo. A gente merece ser zoado também. Vai ficar passando pano pra essa diretoria vergonhosa do Flamengo. Pedrão, mas o Landim ganhou 2 Libertadores. Se ele ganhou Libertadores, não é só mérito dele, é mérito de toda uma estrutura que foi criada desde 2013 pela questão para sanar as dívidas do Flamengo. Se o Flamengo ganha, é graças à parte financeira do Flamengo, porque esses caras contratam por tentativa e erro, esses caras erram pra caramba. O que é o Pulgar no Flamengo? A gente vai falar da lesão dele daqui a pouco. O que é Pulgar no Flamengo? O que é Marinho no Flamengo? É tentativa e erro. Como tem muita grana, contrata muita gente, apesar de estar contratando essa temporada, acerta muito, mas erra muito também. E as pessoas só vê as glórias, só vê os títulos. Vamos lá, gente. O Gerson, né? Relata aqui do companheiro jornalista Diogo Dantas, que o Gerson chegou na zona mista com uma bolsa de gelo no tornozelo direito. Não acredito que seja um problema desse jogo, tá? Acho que ele ainda tá tratando o tornozelo direito em relação àquela partida contra a equipe do Volta Redonda, que ele tomou uma pancada ali, saiu e aí desfalcou o Flamengo, voltou hoje no banco de reservas, ainda deve estar fazendo tratamento. Por se tratar de uma pancada, não acredito que ele vai ser dúvida no jogo contra o Vasco. Aliás, só se o senhor Vitor Pereira der na telha de querer poupar jogador. Tem que parar com essa palhaçada também, Vitor Pereira. Poupou aí, tinha decisão, tem que parar com esse negócio de poupar goleiro. Ou o goleiro é o Matheus Cunha, ou o goleiro é o Santos.
porque o Santos é poupado para protagonizar esse papelão que ele protagonizou na final, sem sequer pegar um pênalti. Pedrão, mas pênalti é muito difícil. O Diego Alves, no mínimo por baixo, pegava 2 hoje. No mínimo. Mas o Santos não pega nada e ninguém fala nada. Mas vamos lá, gente. É o seguinte, ó, o Eric Pulgar, segundo o jornal O Globo, na aba Esporte, não tô falando do Globo Esporte, teve uma lesão constatada e vai ficar cerca de 4 a 6 semanas longe dos gramados. O jogador sofreu uma fissura no pé direito após levar uma pancada. Inclusive, o seu Marçal, que está reclamando aí da arbitragem, nesse lance que o Pulgar fissurou o pé direito, foi um lance que ele chega primeiro na bola, o jogador do Botafogo bica ele, o árbitro dá a falta pro Botafogo e dá amarelo pro Pulgar. Então eles não veem o lance também a favor deles. Ainda tem essa questão. É uma coisa de inferioridade que eles têm em relação ao Flamengo, que nem isso eles conseguem ver. Né? Agora, melhoras ao Pulgar, que ele possa se recuperar o mais rápido possível, mas também não veio e não mostrou que veio ao Flamengo. Não mostrou que veio ao Flamengo. Gente, o Santos, o Flamengo está negociando com o Santos a contratação do Ângelo, será obrigado a comunicar à equipe do Barcelona, tá, do interesse do Flamengo na contratação do atleta. O Santos fez um acordo com os catalães para quitar uma dívida na qual determinava que o Barça teria preferência em relação à contratação do atacante. Então a única coisa que o Santos vai ter que fazer, caso venda na verdade só pelo interesse, né? Já vai ter que comunicar o Barcelona, ó, Flamengo, vocês têm preferência, mas o Flamengo tá querendo contratar. Vai levar? Não vai levar? Então vai pro Flamengo. Vai ser basicamente isso que deve acontecer. O Flamengo, informação do Portal Goal, o Flamengo está otimista em relação a essa contratação. O Flamengo já tinha feito uma proposta de 8 milhões de euros, segundo o Vene. Agora fez uma proposta de 13 milhões de euros, informa o Goal, né? Outros portais também postaram, mais ou menos 71 milhões e 970 mil reais. O Flamengo está otimista em relação a essa contratação. O Mauro já falou sobre isso, o Vene, enfim, diversos outros jornalistas. A gente acompanha também algumas conversas, vê algumas conversas de bastidores nesse sentido. O Flamengo ganha um suporte para a contratação do Ângelo, segundo o Vene Casagrande. Está aqui, um empresário com muita influência no Santos desembarcou no Rio de Janeiro para auxiliar o Flamengo na contratação do Ângelo. O Matheus Gonçalves arrebentando. Aí vem esse Ângelo aí, não sei se vai dar certo, vai dar, aí toma a vaga do garoto, que está jogando para burro. Foi um dos poucos que o Romanto tentou, teve personalidade, partiu para cima, diferente de muitos, diferente do seu Everton Ribeiro. Mas enfim, né, gente? Dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação, amassa o like. Beijão para todos vocês, tamo juntão, saudações de Bruneiros.